É com muita alegria que eu anuncio que a Thalita, né, que nós conhecíamos, ela colaborou com o nosso evento expressivamente, no sentido de reunir a alta cúpula da CETESB para discutir a transparência e a governança na CETESB. Então, para a gente é uma alegria muito grande. Nós estamos num momento, e quem teve a oportunidade de acompanhar a data de ontem, em que todo o arcabouço jurídico se volta a transformações na área de governança. Isso se dá em virtude da criação de inúmeros marcos normativos relevantes, como a lei das estatais, como o decreto que regulamenta a governança e que inspira novas práticas na administração. Então, todas as grandes instituições, as grandes estatais, elas se voltam a refletir e promover uma interlocução em relação ao seu modelo de transparência, ao seu modelo de governança. Então, eu vou chamar um a um aqui dos integrantes da CETESB. Veio realmente uma equipe muito qualificada da alta gestão. Então, começando pelo professor Valdir Agnello. Vamos aplaudir. Enquanto ele vem, eu vou falando aqui. É o diretor de gestão corporativa da CETESB. E professor do curso de pós-graduação da FGV, leciona planejamento estratégico de empresas e negociação comercial. Uma alegria tê-lo aqui. Vou chamar também a equipe toda. Zuleika Maria de Lisboa Pérez. Seja bem-vinda, Mackenzie. Espero que essa seja a primeira oportunidade de muitas para discutir compliance e governança. A Zuleika é gerente de Departamento de Desenvolvimento Institucional Estratégico da CETESB, ganhadora da medalha Ruth Cardoso pela atuação do Conselho da Condição Feminina no Governo do Estado de São Paulo e da medalha Fernando Costa pela atuação na área ambiental, outorgada pelos engenheiros agrônomos do Estado. Então, seja bem-vinda. E muitas premiações em causas absolutamente relevantes, né? Tanto a questão da inclusão das mulheres na pauta do Estado de São Paulo, quanto a questão também ambiental. Temos o Máximo Yutada Harada, que veio acompanhar a equipe. Ele é gerente de auditoria interna da CETESB, que é nosso assunto importante da data de hoje. Seja muito bem-vindo, discutir a questão da auditoria interna. E, por fim, aquela que possibilitou esse encontro tão feliz, que foi a Thalita Abdala Ares. Vamos aplaudir. Professora Thalita é advogada, doutoranda pela Universidade de Salamanca, na Espanha, também com bastante inserção internacional, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, presidente associada fundadora do Observatório Constitucional Latino-Americano e não só integra a equipe da CETESB, como articula essa nossa oportunidade de relatos tão rica para o nosso grupo de pesquisa e que está sendo devidamente registrado para que haja maior propagação em relação às preocupações que existem quanto à questão do controle, da governança. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à equipe toda. Obrigado. Eu vou falar daqui desse púlpito, porque me sinto melhor aqui. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui. Quero parabenizar a Universidade Presbiteriana Mackenzie por abrir as portas e nos acolher aqui para podermos debater temas tão importantes como esse e outros tantos que ela tem feito e tenho certeza continuará fazendo, né? Agradecer à professora doutora Irene Nohara e toda a equipe que colaborou na organização desse evento pela iniciativa. Parabenizar porque, de fato, é um tema muito atual, muito feliz a escolha do tema e tenho certeza que o aprendizado que está sendo produzido aqui nesses 2 dias de evento será de grande valia para todos nós. Parabéns, doutora. Eu me faço acompanhar aqui, entre outras pessoas, e eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui. Olhei para o auditório e reconheci que a presença de mais um colega nosso lá da CETESB, professor dessa universidade, o Dirceu. Por favor, Dirceu, dá um aceno aí. O Dirceu é nosso gerente de departamento de TI.
É ele que desenvolve lá todas as nossas soluções integradas, ou não, né, na parte de informática, e nos dá a honra da sua presença, de pertencer a essa academia. Então, obrigado, Dirceu, por estar presente. Também meu assistente, que está ali, nós o chamamos de Canário, carinhosamente, né, Canário? Obrigado por estar conosco aqui também. Eu me faço acompanhar também da doutora Thalita, como já foi apresentado aqui. Ela compõe o meu time lá, a minha equipe, minha assistente executiva, e ela vai dar um overview aqui para vocês a respeito da lei das estatais. Tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho mais com a fala dela. Me faço acompanhar também da engenheira ambiental Zuleika Lisboa, que já foi enunciada aqui algumas das qualidades dela. Hoje ela está como gerente do Departamento de Desenvolvimento Institucional e Estratégico da companhia, e ela vai falar um pouquinho para nós como está sendo a experiência dela de operacionalizar todas essas decisões, algumas que são tomadas de livre e espontânea pela direção da companhia e outras que são impostas por instrumentos legais. Também me faço acompanhar aqui do economista e também advogado, o Máximo Ahara. Ele hoje gerencia o departamento de auditoria lá da companhia. Ele tem uma visão da empresa muito ampla, ele atua em vários momentos críticos da gestão da companhia, e ele vai trazer para nós as implicações da aplicação da Lei 13.303 na estrutura da empresa. Ok? Então, esse é um plano rápido a respeito do que nós vamos fazer nesse painel, como nós dividimos o tempo aqui. Queria, então, pedir a gentileza da professora mudar o slide para mim, mais um, por favor. Eu quero dar, com essa transparência aqui, com esse slide aqui, uma ideia para vocês. Pode voltar um, por favor? Aí vamos ver se ele para, aí que ele tem aí. Quero dar uma ideia para vocês. O governo do estado de São Paulo, para poder fazer frente a todas as suas tarefas, ele, entre outras tantas, ele concebeu, ele implantou algumas empresas. Por exemplo, quando se falar em transporte coletivo, transporte de massa, nós temos o metrô, nós temos a CPTM. Quando você fala em saneamento básico, você tem a Sabesp. Quando você fala em construção de habitação, você tem a CDHU. Em energia, você tem a CESP e outras empresas mais. São 20 ao todo. 20 companhias, 20 empresas públicas que o governo do Estado de São Paulo instituiu para poder fazer frente à sua governança. E nesse destaque aí agora, nós queremos falar algumas coisinhas sobre a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é o foco dessa nossa fala aqui. Por favor, pode passar mais um. A ideia desse slide é dar uma dimensão para vocês do que é a CETESB, essa Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ela tem quase 2.000 funcionários. Por favor. Ela tem quase 2.000 funcionários. Ela tem um orçamento anual próximo de R$500 bilhão de reais. Mais um, por favor. Obrigado. O capital social dela hoje é de quase 170 milhões de reais, e ela trabalha em todo o território do Estado de São Paulo, nos 645 municípios do Estado de São Paulo, através das suas 46 agências ambientais, e ela tem também 19 laboratórios espalhados pelo Estado de São Paulo. Quando o professor Rogério, quando o professor Rogério mencionou o caso do Dieselgate aqui, em um desses laboratórios que a análise do veículo foi realizada e constatada realmente a fraude. Seguindo, por gentileza. Essa, então, é uma ideia da dimensão da CETESB. Agora, a pergunta, o que a CETESB faz?
né? Vamos entender um pouquinho. A CETESB ela é uma agência ambiental que desenvolve ações de controle, licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras. Então, se existe uma atividade, uma empresa que ela emite qualquer tipo de poluição, a CETESB vai ser acionada para poder, então, fazer essa fiscalização, o controle, o monitoramento. Por gentileza. E nessa questão das ações, visa sempre a promoção, a proteção e a recuperação da qualidade do ar, onde ela atua, das águas e também do solo. A CETESB está implementando, esse ano, vai completar essa trilogia aí, ar, água e solo, com um sistema que só é utilizado hoje no Canadá e nos Estados Unidos. Sistema muito moderno, capitaneado aqui pelo Dirceu, de inventário desses sistemas de ar, de água e de solo. Muito moderno, muito interessante mesmo de conhecer. Então, nessa promoção e proteção, a CETESB também ela integra a Organização das Nações Unidas. Ela é uma das integrantes dos centros de referência no mundo. Ela coopera com 184 países do mundo, fazendo a transferência e o compartilhamento de conhecimento, de tecnologia. É uma empresa realmente que tem um capital humano e de conhecimento como poucos no mundo inteiro. Por gentileza, o próximo. E também a Organização Mundial da Saúde utiliza dos serviços da CETESB para fazer a análise da água destinada ao abastecimento. Lembram-se daquela questão, bem pouco tempo atrás, que se dizia o volume morto de água das represas, ele é ou não saudável para o consumo humano. Quem analisou a qualidade dessa água, e analisa até hoje, é a CETESB. Ela coopera também com a Organização Mundial da Saúde nesse sentido. Por gentileza, o próximo. Ele sai do lugar, não dá. Acontece, né? E assim, eu estou pegando só alguns pontos para dar a dimensão para vocês do que a CETESB faz, e por isso eu elenquei aqui esses 5 pontos. Então, nós temos aqui, por último, a CETESB é também a consultora do Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, né? No que se diz respeito à área de resíduos perigosos para a América Latina. Então, sempre que tem um problema de resíduos perigosos na América Latina, a CETESB é que é acionada para dar o seu parecer, para dar a sua opinião. Entenderam até aqui o tamanho da CETESB, aonde ela se encaixa dentro do governo do Estado de São Paulo, a sua atuação e o que ela faz? Ok? Vamos seguir, então. E, para nossa felicidade, nós estamos, esse grupo aqui e os outros quase 2.000 funcionários estão fazendo parte desse momento tão significativo para nós, que esse ano a CETESB completa 50 anos, né? Nós vamos fazer um ano comemorativo de conquistas e vamos também pensar na empresa para daqui a 50 anos. Qual é a CETESB que nós queremos para daqui a 50 anos? Qual é a CETESB que a população, o governo, deseja ter como uma dessas empresas? E aí, como já foi dito aqui pelos meus antecessores, essa questão do compliance, ele tem muito a ver com toda a empresa, mas a diretoria da qual eu faço parte, ela perpassa por ali uma série de movimentos, uma série de ações que nos obrigou a pensar de uma maneira muito mais próxima com relação a essa questão de compliance. Então, nós estabelecemos alguns princípios e alguns objetivos que permeiam a nossa atuação ali na diretoria de gestão corporativa. Não são esses os únicos da companhia, mas nós estamos focando neles. Chamamos isso lá de fio orientador da companhia. Seriam, em termos dos princípios, praticarmos sempre os princípios éticos e morais de boa conduta, de boa gestão, de bom relacionamento, né?
Também a transparência, que já foi dito aqui, ela é imprescindível numa gestão. Por gentileza, o próximo. A equidade, nós precisamos ser justos naquilo que nós estamos tomando como decisão, ter confiança uns nos outros, como a professora Ana Flávia disse aqui, se você não tem confiança para divulgar, para dar transparência a uma determinada informação, é porque você contratou mal essas pessoas, né? Ou você está treinando mal essas pessoas. Nós temos também que ter isenção nas tomadas de decisões e, por último, nós temos que cultivar sempre a colaboração. Então, esses são os princípios que nós chamamos de fio orientador dentro da diretoria de gestão corporativa, reforçando que não são os únicos da companhia. E, por último, eu quero mostrar para vocês os objetivos que nós traçamos para que possamos focar o nosso trabalho na gestão corporativa. Por gentileza, aí, a proteção do patrimônio material é uma obrigação nossa. A gestão do capital humano, nós precisamos estar muito atentos a essas necessidades. A eficiência e a sustentabilidade financeira. Também, o próximo, o apoio para perpetuar o negócio da empresa. Cabe a nós darmos o suporte, darmos o apoio para que o negócio da empresa não morra. Então, nós temos que estar sempre atualizados. E, por fim, manter crenças e valores da companhia. Esses são os pontos principais que, na abertura desse nosso bate-papo aqui, eu gostaria de deixar registrado com vocês aqui. Lembrando que, olhando para esse slide, nós estamos falando de uma empresa pública que tem uma característica diferente da privada. Aqui, nós não contratamos pessoas. As pessoas ingressam por meio de um concurso público. Então, aquele feeling, aquele processo seletivo que se faz em uma empresa privada, não é possível nós fazermos isso aqui. Abrimos um concurso público e as pessoas que tiverem a melhor classificação, independente dos princípios éticos e morais deles, eles ingressam na companhia. Para fazermos uma demissão de um funcionário concursado, nós temos questões assim homéricas a serem vencidas, né? Para nós termos uma realocação de um funcionário que ingressou para uma determinada função e nós precisamos fazer um remanejamento da empresa e passar ele para outra, nós temos problemas bastante grandes também com isso. Então, as características de compliance em uma empresa pública, elas são permeadas por questões muito próximas assim e muito diferenciadas de uma empresa privada. Queria só pontuar essa questão aqui, porque acredito ser esse também objeto futuro de um debate sobre esse tema. Qual a diferença de regras de compliance para uma empresa pública e uma empresa privada? Algumas você encontra na espinha dorsal que é estabelecido, e outras você tem que acrescentar e moldar para as características dessa empresa. Ok? Então, agora, me precedendo, eu vou passar a palavra à doutora Thalita, que vai fazer uso, vai dar continuidade a essa nossa conversa. Quero desde já agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês e desejar uma ótima tarde para todos nós. Muito obrigada pela apresentação. Vamos passar a palavra à Thalita e já parabenizar a CETESB não só pelas relevantes atribuições, pela vontade de renovação para os nossos alunos, está sendo muito importante. Às vezes o aluno em sala de aula ele só aprende a lei das estatais e não tem a dimensão de o que uma estatal tão importante quanto a CETESB faz e como ela pensa a sua questão de gestão e liderança. Eu acho que o fato de ter o diretor aqui presente significa que ele não só implementa na fala essas transformações e essa necessidade de liderança, mas que tem um grande carinho com a sua equipe. Então, isso é um exemplo para todos nós nesse nosso seminário de Compliance em Governança. Então, passar a palavra à Thalita.
Boa tarde a todos. Gostaria também de reiterar o agradecimento à professora Irene pelo todo o contato. É um prazer e uma honra estarmos aqui. Além do que, eu também sou graduada pelo Mackenzie, então minha casa de coração, e também em nome do professor Flávio, que também é um dos organizadores, nós que somos do grupo de Constitucional. Então, juntamos aí uma dupla felicidade, tanto da parte da companhia, quanto com relação à parte acadêmica. E, especialmente, vou agradecer em nome do Dr. Valdir pela oportunidade de estarmos aqui expondo um pouquinho da companhia e da sua situação peculiar dentro da nossa administração pública. Vou fazer um panorama geral a respeito do funcionamento da companhia, e, nesse sentido, ela foi criada através do decreto de 50.079 de 68, como disse, estamos completando 50 anos agora, mas se transformou em sociedade por ações a partir de uma lei, né, foi autorizada a sua criação através da Lei 118 de 73. Então, hoje, ainda, se trata de uma sociedade de economia mista, de capital fechado, e que está, então, sujeita à lei das SAs. Então, ela deve seguir toda a disciplina da lei das SAs, com relação ao seu conselho de administração, toda uma estrutura própria que é observado a partir desse delineamento. E somos dependentes de recursos do Tesouro Estadual. E, nesse ponto, é importante só destacar esse dado aqui, porque, inclusive, nos painéis anteriores, foi importante, a professora Ana Flávia destacou como, em momentos de crise, nós temos que, não obstante as dificuldades que estão sendo verificadas, nos ater aos nossos princípios e ao que se deve, de fato, preservar e fortalecer. E, nesse sentido, qual é o nosso principal produto, né? Nós exercemos esse poder de polícia no controle da poluição, em modo geral. Tem a fiscalização, enfim, incrementos, mas estamos tratando do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental previsto no nosso texto constitucional. Então, se trata, de fato, de um direito de suma importância, que, mesmo nesses momentos mais difíceis, e a própria companhia como um todo, ainda que tenha que ter investimentos para os seus laboratórios, tem que ter uma boa estrutura para o seu desenvolvimento, o que se busca é a preservação da nossa qualidade de vida, qualidade de ar sustentável, a água, enfim, o meio ambiente como um todo. E, muitas vezes, isso pode não ser tão palpável, né, em sentido como mensurar o que está sendo realizado em produto da companhia. E vimos até pelo caso da Volkswagen, quanto tempo se levou até que fosse percebido que teria ali uma fraude na apuração ali de resíduos, então, enfim, e o que danos isso vão ser trazidos. Até nesse ponto, muitas vezes é difícil de quantificar exatamente o dano que é trazido por um ato de hoje. Então, o ponto principal, quando nos falamos em meio ambiente, é a prevenção, né? É o princípio norteador quando nós pensamos em meio ambiente. Nós não queremos, depois que realizado o dano, tentar resolver o que aconteceu, porque muitas vezes não conseguimos mais voltar atrás em relação ao que nós tínhamos de qualidade. Nós temos que tentar prevenir. Então, inclusive, um dos princípios da nossa ordem econômica, a defesa do meio ambiente, busca-se a preservação do meio ambiente. Uma estrutura inicial, tanto com relação ao conceito de meio ambiente e com o conceito de poluição, é dado também pela Lei 6.938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Esse é só um panorama geral a respeito de qual é o nosso cenário. Estamos, então, inseridos, como o Dr. Valdir já colocou, dentro da administração indireta, exercemos essa função delegada, e, nesse cenário, nós temos uma situação peculiar, porque temos personalidade de direito privado, porém, devemos seguir algumas regras próprias de direito público, como a questão dos concursos para admissão de pessoal ou a questão de licitações para a realização de contratos. Então, a situação específica da CETESB é muito interessante mesmo de se colocar, porque nós temos que olhar por esses dois lados. Quando comparando de novo com o caso anterior, imaginem uma estrutura de uma Volkswagen com todos os seus recursos que estão colocados ali, e a forma e a possibilidade de estruturação, de mecanismos, e ainda assim
houve um dado, um fato que causou tanto impacto e que tem trazido prejuízos para eles até agora. Então, para a administração, é um desafio ainda maior conseguir toda essa estruturação, é sabida a dificuldade de recursos, né, o erário sempre tentando pelo menor preço, enfim, como o melhor emprego do erário, e a dificuldade de ter uma estrutura tão elaborada quando nós comparamos com uma questão com uma empresa de direito privado. E nesse sentido, diante do nosso cenário brasileiro de crise, de escândalos que nós temos visto, tanto foi mencionada a Lava Jato, mas, na verdade, nós temos todo um histórico de corrupção no Brasil, né, desde os primórdios, e sempre tentando se aprimorar e melhorar os mecanismos. E, com relação à administração, por conta desse cenário todo que estávamos vivendo no nosso país, já inspirados no modelo de compliance já próprio, que já vinha sendo aplicado no direito privado, foi então trazida a lei das estatais, a Lei 13.303. Então, o que é importante apenas definir? Nós nos enquadramos nessa lei, porque ela tem um regime especial apenas para as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas devem adaptar seus estatutos sociais para enquadramento na lei das estatais. E empresas que tenham uma receita operacional superior a 90 milhões. Como vimos no outro slide, nossa receita é superior. Porém, não ainda que tenhamos essa receita superior, nós ainda encontramos algumas peculiaridades quando comparado, por exemplo, a uma Petrobras, que tem um outro orçamento, enfim. Então, são muitos desafios que encontramos no nosso dia a dia. E as adaptações para essa lei que nós vamos verificar, elas devem ser concluídas até agora, até dia 30 de junho de 2018. A lei já estará em vigor em 24 meses nessa data. Porém, no Estado de São Paulo, por conta de um decreto do governador Geraldo Alckmin, para fins, inclusive, de adaptação e melhor resolução, considerando as dificuldades que iam ser tidas para a elaboração de uma série de estruturas de compliance, foi solicitado que essas adaptações fossem realizadas até 31 de dezembro de 2017, ou seja, já estamos adaptados na estrutura do nosso estatuto com base na lei das estatais, ainda que até hoje todas as empresas encontrem ali dificuldades por conta dessa novidade estrutural que tem sido vista. Um dos pontos importantes que foi destacado pela lei das estatais foi como um dos requisitos que deveria constar de valores próprios do Estatuto Social, a questão da governança corporativa, transparência, gestão de riscos, controle interno. Então, todo esse mapeamento do que vem ocorrendo para tentar minimizar esses fatores de corrupção que poderiam trazer prejuízos à estrutura da administração. Especificamente com relação à transparência, foi exigido uma carta anual de compromissos de políticas públicas, que ali elabora uma série de requisitos, inclusive com questões objetivas de como seriam e claras de como deveriam ser utilizados os recursos para fins de aplicação e melhor fiscalização da administração. E isso tudo deve estar publicado na internet. Então, temos isso tudo publicado no nosso site, nós vamos ver isso mais para frente, e isso também é replicado no decreto aqui de São Paulo. Então, enfatizada a questão de gestão de risco, onde estão nossos possíveis riscos, o agente pode ter, como ele vai realizar a sua operação, como dentro da empresa poderiam ter algumas questões que estaríamos um pouco mais vulneráveis, isso tudo deve ser observado a partir da lei das estatais. Esse controle interno, que tem muita relação também com a questão da auditoria, que o Máximo vai tratar, como nós fazemos essa fiscalização dentro e fora da companhia, e, além de tudo, enfim, e a questão da transparência. Ainda com relação quais foram, enfim, as adaptações que nós tivemos que fazer em relação à nova lei, né, a lei das estatais. Nós tínhamos já uma estrutura, já tínhamos ali um planejamento, mas, obrigatoriamente, a lei exigiu que houvesse algumas adaptações próprias a partir de agora.
a previsão que nós já temos também, o Comitê de Elegibilidade tem previsão tanto no decreto que regulamenta a lei das estatais, então é composto por até 3 membros que vão analisar alguns requisitos de como os membros do Conselho de Administração, os diretores, enfim, eles devem seguir, a partir da lei das estatais, uma série de requisitos, tanto de caráter técnico, quanto de notório saber, quanto de qualificação. Além disso, a questão da ficha limpa foi aplicada também à administração pública. Então, haverá uma comissão que vai analisar essas indicações e se elas, de fato, correspondem ali aos requisitos mínimos impostos pela lei, tentando trazer maior moralidade, probidade, e também qualidade técnica aos indicados, que muito também era esse um dos pontos muito criticados com relação aos dirigentes. Então, a lei trouxe esse dado importante. Então, tem a divulgação também de remuneração com relação à transparência, a garantia de representantes minoritários e representante independente. Então, trazer alguém de fora da companhia que possa ter um olhar que verifique ali algumas falhas não inseridas, que não tenha nenhuma vinculação com a empresa, nenhuma vinculação que possa atrapalhar a sua melhor gestão ali no controle. Então, essa foi uma outra preocupação da lei. Exigência de um comitê de auditoria, e nós vamos ver também, não vou entrar muito nesse detalhe, que teria um controle interno e um controle externo. Enfatizada a questão da sustentabilidade ambiental para todas as companhias. E, claro, especialmente a CETESB, que já é próprio do nosso objeto social. E a responsabilidade social corporativa. Então, todos esses elementos foram trazidos porque a lei quis destacar que esses são os valores que nós devemos olhar para fins de aplicação e de administração. E as licitações e contratos elas vão estar presentes agora num banco de dados eletrônico. Inclusive, essa semana saiu um decreto trazendo justamente questões a respeito do uso do banco de dados eletrônico, que facilita também a comparação de preços e a análise de dados. E as demonstrações contábeis estarão também todas na internet, acessíveis a qualquer um que queira entrar no site e verificar ali os dados que estão presentes. E, nesse sentido, outro importante instrumento que foi trazido foi que qualquer cidadão pode impugnar um edital de licitação. Então, a partir do momento que eu posso verificar presentes ali os requisitos, já próprios, tanto no Diário Oficial, que já são próprios da administração, mas agora, além disso, facilitado no site da companhia, eu acho que teve algum direcionamento, vejo que tem aqui uma especificidade que não deveria constar do edital, eu, cidadão comum, tenho legitimidade para trazer esse tipo de impugnação diretamente através da lei das estatais. Foi um instrumento importante que trouxe esse aprimoramento em relação à moralidade e maior desempenho. E, por fim, eu falei que nós somos hoje uma sociedade de economia mista, mas a lei também previu a possibilidade de que fosse transformada numa empresa pública. Havíamos ali, por conta de umas exigências, inclusive de legislação, acionistas minoritários, mas, assim, hoje o cenário é de 99,99% da companhia já tem a controladora como o Estado de São Paulo. Então, esses 0,0000 serão remunerados de acordo com o valor do patrimônio líquido que vai ser apurado. E, nesse sentido, inclusive, você ganha com economicidade, porque tinha uma série de requisitos próprios que deveriam ser observados, como publicações, intimações, convocações para assembleias, e, dessa forma, para melhor, de fato, gerência e administração da empresa. Então, já há uma aprovação nos requisitos que devem ser observados, como diretoria e conselho de administração, e, em breve, isso será levado à Assembleia para a transformação da sociedade de economia mista em empresa pública, que continuará seguindo, de todo modo, a lei das SAs. E, ainda tratando um pouquinho de transparência, nesse cenário todo, na verdade, do que veio a lei das estatais, nós já tivemos um histórico anterior que foi muito importante para todo esse acesso e toda essa possibilidade de informações, esse desnudamento de dados, né, que podemos chamar, através da lei de acesso à informação, que é de 2011, e o decreto estadual 5852 regulamentou a lei aqui em São Paulo, trouxe alguns outros elementos
elementos, e um elemento muito importante diz respeito ao serviço de informação ao cidadão. A Resolução 42 de 2012 é própria da CETESB, então é possível qualquer um acessar o site e verificar uma série de informações, isso anterior à lei das estatais. Então, já era uma preocupação que já se tinha da empresa em tentar trazer e obedecer, enfim, o modelo de transparência que é esperado. Temos, então, esse portal de transparência estatal, e quem quiser verificar as informações e ter o acesso dos nossos dados, podem acessar o site da CETESB, que está aqui indicado. E ainda indicando outro instrumento muito importante, que já foi comentado em outros seminários no dia anterior, diz respeito à lei anticorrupção, que também, não obstante a questão de como se formar uma estrutura da empresa, mas também como responsabilizar aqueles que estão na gestão. Eu tenho instrumentos para eu consigo responsabilizar determinado agente, por conta de um ato, por conta da realização de um contrato, que não observou determinada lei, que não seguiu a disciplina que estava sendo esperada. A lei anticorrupção veio trazer mais uma ferramenta com relação a esse controle, além da associação que nós já temos, de lei de improbidade, lei da ação popular, esses instrumentos todos tentando trazer maior abrangência para que todos possam controlar, fiscalizar o que é nosso. O meio ambiente, como estava no primeiro slide, é um direito e um dever. É um direito fundamental nosso, mas é um dever também de cuidar desse bem tão precioso que nós temos e, nesse sentido, cuidar também de uma empresa que realiza esse controle para todos nós. E, finalizando, aqui é um mapa do nossa página da internet, e vejam que tem todos esses links que são de fácil acesso. Essa já é a nossa primeira página no institucional. Então, já podemos ver todos os contratos, olhar o nosso plano plurianual, o nosso código de conduta e integridade, que a Zuleika vai tratar com mais minudência, e nosso planejamento estratégico, o estatuto social já adaptado à lei das estatais, enfim, isso tudo mais acessível para que todos nós possamos realizar também esse controle. Muito obrigada. Boa tarde, o meu nome é Máximo, eu sou gerente do Departamento de Auditoria Interna. Pode passar, por favor. Eu vou falar rapidamente do que a Lei 13.303/2016 traz de novo na estrutura corporativa da empresa, da CETESB. Essa lei, ela não traz nenhuma novidade em termos de estrutura corporativa para as empresas de capital aberto, porque as empresas de capital aberto já há muito tinham essa estrutura de comitê de auditoria, e auditoria se subordinando a órgão de governança. Essas questões já tinham sido implantadas anteriormente nas empresas de capital aberto, como, por exemplo, mesmo as estatais, como, por exemplo, a Sabesp. A Sabesp, ela teve que adaptar pouca coisa em relação a essa lei, porque ela já era de capital aberto, tinha, por orientação, determinação dos órgãos reguladores, como a CVM, como a SEC americana, por ter ações na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, ela já havia, no passado, adaptado. A novidade aqui é que ela está estendendo essa estrutura de governança para as empresas estatais de capital fechado, como é o caso da CETESB. Aí estabeleceu-se um critério. O critério básico da lei é receita operacional bruta. Empresas com receita operacional bruta acima de 90 milhões têm que se adequar à lei. Empresas com receita operacional bruta abaixo, não necessariamente, fazem algumas adaptações, mas não se adequam a todos os artigos da lei. E, dentro do Estado de São Paulo, nós temos o Decreto Estadual 62.349, que regulamenta a lei na esfera estadual. E isso atinge, basicamente, 11 estatais que têm receita operacional bruta acima de 90 milhões e exclui 7 estatais que são empresas de menor porte. Em termos de empresas estatais, nós já tínhamos o programa de integridade, que vem desde 2013 por conta da lei anticorrupção. Só que, inicialmente,
na esfera estadual, se pensou muito na lei anticorrupção como algo do setor privado, da corrupção ativa. Agora, com o decreto, veio a obrigatoriedade de estabelecer programa de integridade também nessas empresas, inclusive com a área de conformidade, que a gente chama de compliance, mas na realidade a lei fala como conformidade, né? Aqui, como são várias estatais que têm que se adequar à lei, diferentes atividades econômicas, diferentes resultados operacionais, aqui tem um papel do Conselho de Defesa do Capitais do Estado, que é um órgão da Secretaria da Fazenda. Esse conselho que está padronizando e dando uma diretriz básica para ser cumprida por todas as empresas. Porque, se não houvesse essa padronização, cada empresa faria de um jeito e chegaria, talvez, a uma coxa de retalhos que ninguém entenderia, né? Então, o papel do CODEC é muito fundamental, porque, por meio de deliberações, ele passa várias diretrizes básicas que vão ser cumpridas pelas estatais, inclusive pela CETESB. Em relação à estrutura de governança, essas caixas em vermelho são as novidades. A lei implantou essas caixas por meio da mudança no Estatuto Social da CETESB, que foi aprovado já no ano passado. Então, nós temos aqui, a auditoria já existia, só que ela está em vermelho porque ela vai mudar de posição. Nós temos o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento. Esse comitê, para a lei, é fundamental. Por quê? Porque, além de criar essas novas estruturas organizacionais e novos instrumentos de gestão, a lei criou requisitos e vedações. Para você ser diretor de uma empresa estatal, você tem que cumprir requisitos, tem que ter experiência mínima de 10 anos, você tem que ter uma formação acadêmica compatível, você tem que ter... E tem várias vedações. Hoje, por exemplo, se voltarmos para o passado, hoje, por exemplo, a Dilma não poderia ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Assim como o nosso secretário de Meio Ambiente não pode mais fazer parte do Conselho de Administração da CETESB. Até anteriormente à lei, o secretário de Estado era membro do Conselho, como também era presidente do Conselho de Administração. Então, o legislador, quando trouxe essa estrutura, percebeu que só a estrutura não evitou aquilo que aconteceu com a Petrobras. Então, ele criou requisitos. E esses requisitos vão ser... Esse órgão, que já existe na CETESB, vai supervisionar a escolha do candidato a diretor, a escolha do candidato a membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Outra caixinha nova é o Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria não é órgão de gestão, é órgão de governança. E órgão de governança que está, de uma certa forma, fora. Ele vai ter membros fora do ambiente CETESB. Ele é um órgão de auxílio ao Conselho de Administração, auxílio técnico ao Conselho de Administração, composto por membros, 3 membros, até 3 membros, de 3 a 5 membros, que serão escolhidos no mercado por seu currículo e passarão a auxiliar o Conselho de Administração. E aí vem a auditoria interna, que já existe há muito tempo na CETESB, que antes se subordinava à alta administração, aos órgãos de gestão. Agora nós vamos nos vincular ao órgão de governança, o Comitê de Auditoria. E a outra mudança, a terceira caixa nova, porque a auditoria não é considerada caixa nova, apenas alterou a vinculação, é a área de conformidade. Essa área de conformidade é uma novidade na nossa estrutura, porque ela não existia, e esse modelo de governança é baseado num modelo que vai estar no quadro sinótico seguinte. Quer que eu ponha? Pode colocar. Esse daqui é o modelo de 3 linhas de defesa.
É um modelo americano, aprovado pelo Instituto dos Auditores Internos lá dos Estados Unidos. E o que ele preconiza? E que a lei, no caso, atendeu? Que uma organização, para ter segurança e regularidade nas suas operações, ela precisa de 3 linhas de defesa. Na primeira linha, nós temos os gerentes operacionais, o gerente que toca o dia a dia de uma unidade de risco. Aqui eu vou dar o exemplo, o Dirceu. Ele é um gerente da área de tecnologia da informação, ele é dono de um risco. Abaixo dele tem gerências que tocam o dia a dia, ele supervisiona essas gerências, confere se elas estão cumprindo as determinações da alta administração, só que essa supervisão é sempre hierárquica. É sempre dentro da linha hierárquica. Agora, a segunda linha de defesa, ela está fora da hierarquia. Ela não pertence à hierarquia da área de informática, por exemplo. Ela está fora, vinculada ao presidente. Ela tem um papel de supervisão também. Ela é uma supervisão extra. E ela vai ter um outro papel, vários papéis importantes, como na definição de qual o risco da unidade organizacional. O que essa unidade tem de maior risco material para a empresa? O que ela pode prejudicar, um descumprimento de norma, de regulamento ou de lei, pode prejudicar a empresa. Então, essa área de conformidade, ela vai ver a questão tanto do ponto de vista da legislação e da norma externa, como da norma interna. Toda empresa tem um monte de normas internas que regulam as operações do dia a dia. Ela vai supervisionar isso também. E aí, a primeira linha de defesa e a segunda estão ligadas à alta administração. A auditoria interna mudou, vai se vincular a um órgão de governança, ao comitê de auditoria, no caso da CETESB. Ela não supervisiona, ela avalia. Ela vai avaliar se cada uma dessas linhas anteriores está cumprindo adequadamente seu papel. E essa avaliação não vai para a diretoria, vai para o comitê. De uma forma que não tenha influência, não tenha influência na conclusão ou nas considerações, né? Então, essa é uma forma de dar mais transparência e mais independência à avaliação que a minha área, quer dizer, a área de auditoria, vai fazer sobre os controles que existem aí na primeira e na segunda linha. Então, tem mais algum slide? Não, né? Acho que não. Acho que esse é o último. Então, esse modelo aí vem sendo aplicado na CETESB. Nós temos um prazo, nós já implantamos, houve uma mudança no estatuto que implantou as unidades, as caixas corporativas, e agora nós vamos fazer a implementação de todo esse trabalho. E, é claro, você criou uma estrutura corporativa adicional, tende a melhorar o controle, mas isso, claro que não vai resolver tudo. Vai depender da experiência, porque a adequação à lei, o cumprimento da lei, e se isso vai ser eficaz, eficiente, se isso vai funcionar, é mais uma questão de observação para daqui a 10 anos. Talvez daqui a 10 anos alguém possa defender fazer um trabalho, um mestrado, sobre o que aconteceu com as empresas estatais com a edição dessa lei. Então, é isso. Muito obrigado. Parabéns pela exposição. Vamos agora à exposição da Zuleika Lisboa, mas foi extremamente útil e necessário para todos nós da academia que estamos debatendo também esse marco novo, né? Quase que chamado de a Lei Lava Jato, né? Tendo em vista o ocorrido na Petrobras, houve algumas alterações e a gente pôde observar aqui o quanto a CETESB ela fez de trabalho, está fazendo para se adaptar à nova legislação. Certamente daqui a 10 anos seremos
temos pesquisadores também verificando quais foram os impactos e torcemos para que os impactos sejam efetivamente positivos. Eu acredito que esse vai ser o resultado, sim. Então, vou passar a palavra à Zuleika, que vai finalizar o bloco que veio com a alta gestão da CETESB no nosso seminário de governança, compliance e cidadania. Olha, boa tarde, né? Eu sou engenheira agrônoma, então, claro, a gente teve até agora, né, as falas de pessoas mais eruditas, né? Como engenheira, a gente é mais quadradinha e, além de tudo, eu sou engenheira. A questão da agronomia ainda deixa eu ser mais caipira ainda, porque mexer com terra deixa a gente falar um pouco errado, essas coisas todas. Vamos pôr o primeiro. Eu acho que o trabalho que cabe ao departamento hoje, né, e que é internalizar isso na companhia, né? O planejamento ele tem um papel que no Brasil nunca foi levado muito a sério. Planejamento, a questão, planeja, mas não executa, né? Então, nós estamos num trabalho dentro da companhia hoje assim, nós planejamos, né, e tem que institucionalizar o que nós estamos planejando. E a lei vem favorecer isso, né? Muitas vezes você planeja, pensa em desenvolver algumas coisas e acaba não acontecendo. Hoje a lei vai ter cobranças para isso aparecer, né? E isso é importante, porque até para nós que somos funcionários, né, eu sou funcionária, eu faço 35 anos agora, é importante, porque pode mudar a direção, mas a gente está lá e continua trabalhando. E a sociedade cobra da gente que fica lá, né? Na verdade, é isso, né? O dirigente muitas vezes vai embora e nós estamos lá. O novo estatuto, que todas as pessoas que me antecederam falaram, ele trouxe o quê? Algumas mudanças e pediu o quê? Mudem o planejamento estratégico dessa companhia, né? Para pensar essa companhia diferente. O planejamento, eu não vou listar tudo que o planejamento colocou, mas a coisa mais importante, e a grande discussão entre os técnicos da companhia, nós não temos que dar lucro, mas nós temos que ser sustentáveis. E aí, isso é uma guerra entre nós mesmos, funcionários. Porque, pela nossa atividade, que é proteger o meio ambiente, nós realmente não temos que dar lucro. Mas nós também temos que buscar uma sustentabilidade como empresa para desonerar o Estado, para o Estado gastar com outras coisas que a gente acha que toda a sociedade acha importante. A sociedade acha importante o meio ambiente, mas, é claro, o gasto ela sempre joga para a segurança, para a educação e para a saúde. Pode ver que ninguém fala, em primeiro lugar, em transporte. O meio ambiente é importante, mas a gente vai estar lá no 22º da lista. Então, a gente tem que buscar ser autossustentável. Então, a partir do Estatuto, nós mudamos o planejamento estratégico e essa discussão da sustentabilidade é uma coisa que ainda não está internalizada dentro da companhia. Nós vamos ter uma luta grande, a doutora Agnello sabe disso, como a gente pensa. Aí nós vamos para a empresa tinha um código de ética, né, desde 2012. Mas era um código assim, mais de princípios, que todo servidor público, eu até brinquei, falei com ele, a hora que eu virei servidor público, eu sei o que eu tenho que fazer, eu mexo com, não é o meu dinheiro, é o dinheiro público, é uma responsabilidade muito maior. Qualquer ação minha vai afetar, me afeta e afeta a sociedade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Só que a gente tem as regras, aí você tem na nova lei, esse Código de Conduta e Integridade, para mim, a coisa mais importante é que ele dá a conduta. Eu acho que a conduta todo mundo sabe, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser responsável, né? A questão da integridade, a hora que eu assumo um cargo público, o que isso traz para mim, não só para mim que assumo um cargo público, mas para o próprio funcionário. Mas eu vou colocar aqui, não é só para nós, funcionários. Hoje, esse Código de Conduta e Integridade, ele também atinge os Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, né? Porque antes, como disse o Máximo, né? Eu sou do Conselho de Administração, eu assinei lá o relatório, mas não li direito. Não, meu amigo, agora você é responsável por tudo e você vai ter que responder por esse código aqui.
né? O código de conduta não é só para mim que sou funcionário, né? É para a alta direção, já era também. Eu acho que o nosso código de ética trazia a autodireção, mas eu acho que traz também a questão dos conselheiros, né? Muito mais responsabilidade a hora que aprova o quê? As nossas decisões. E a novidade para a empresa, que eu acho, é essa questão do plano de negócios. Nós somos uma empresa pública, né? Mas nós não temos que dar lucro. Então, que negócio é esse? Que plano de negócios que nós vamos trabalhar? Qual é o nosso negócio? Meio ambiente, né? Eu vendo meio ambiente? Não. Sabesp vende água, Petrobras vende petróleo, né? A EMAI vende eletricidade, a CESP, a MTU, metrô, vende transporte. O que nós vendemos? Meio ambiente? É difícil. Qual o produto nosso, né? O nosso produto, ele não é... Eu não vendo meio ambiente, né? E isso tem sido um desafio para fazer o plano de negócios. Nós fizemos em 2017, eu acho que ele foi um plano tímido, nós estávamos tão preocupados que nós acabamos nos baseando um pouco mais no próprio PPA, que é né, nós temos, o governo passa um recurso e diz o que a gente tem que fazer com esse recurso. Nós temos metas que nós cumprimos no PPA. No primeiro plano, em 2017, a gente ficou um pouco mais restrito a isso, porque era uma novidade. E também é o seguinte, nós descobrimos que tinha que fazer o plano de negócio, entregar no dia 31 de dezembro de 2016, nós recebemos uma carta no dia 2 de janeiro de 2017, que o plano tinha que estar pronto, né? Eu e a doutora Agnello estávamos assumindo a responsabilidade e já recebemos isso. E aí, para finalizar, eu vou pôr essa última... né, o que é a mudança de comportamento hoje para a gente que é funcionário, né? A hora que eu tenho que pensar em sustentabilidade, para a minha empresa, eu tenho que pensar ela daqui 5 anos. Normalmente, porque nós já temos prazos, né? Nós já pensamos na questão eleitoral, nós temos os prazos eleitorais, isso atinge diretamente a gente. Mudança, prefeito, 2 em 2 anos a gente é atingido pela questão eleitoral. Né? Muda prefeito, depois muda governador, isso é natural. Nós somos um órgão público, nós sofremos essa ingerência, né? Agora, pensar essa empresa e começar a pôr no papel o que nós vamos fazer para 5 anos para minimizar os riscos dessa empresa, esse é o desafio. Nesse ano passado, até com o doutor Agnello nos ajudou, nós contratamos, né, a Fundação Vanzolini, treinamos 35, vamos dizer, gerentes, pessoas que estão hoje em áreas de decisão para pensar o que é um plano de negócio. Não é fácil, porque tem uma resistência a entender o que é um plano de negócio. Eu trouxe... Esse é o quadro que foi o mais difícil a gente fazer. A tendência, o que realmente nós, técnicos, isso está no nosso plano de negócio, está no site, o que a gente acha que vai acontecer nos próximos 5 anos? Né? Então, eu vou pegar uma coisa só. Mudança do perfil industrial de São Paulo. Isso é claro para nós que estamos no setor ambiental. A gente sabe que está havendo uma mudança do setor do perfil industrial. Talvez a gente não consiga saber assim. A gente percebe que muitas indústrias estão saindo do estado, tem indústrias mais serviços, né? Isso é uma tendência. Isso vem acontecendo e a gente é uma empresa que tem que começar a pensar nesse novo perfil industrial. Agora, esse aqui, aumento da demanda hídrica e energética. Isso é claro que vai acontecer. A gente sabe que a gente vai usar mais água e vai usar mais energia. Como é que impacta a nossa empresa CETESB? Nós é que damos o licenciamento para toda essa questão industrial, né, hoje, de governo, para qualquer obra hoje, nós temos licença, nós somos os chatos, né? Porque nós é que licenciamos e que nós que demoramos também para dar licença. Mas nós temos que observar essas questões. Se eu não tiver água,
tem muita indústria que não vai poder se instalar no estado de São Paulo. Pode se instalar em alguns lugares, em outros não. Então, essa é uma tendência que a empresa tem que começar a pensar como é que ela vai agir e como é que ela vai licenciar. Ela tem que mudar o comportamento. Antes, ela licenciava só olhando a indústria aqui, né, onde eu estou. Hoje, ela tem que licenciar olhando toda a região, né, porque essa indústria pode impactar toda uma região. Né? Então, é uma tendência e é uma mudança dentro da própria companhia. Né? E aí vocês vão ver que tem outras tendências aqui que são claras para nós. Né? Agora, aí vem a incerteza. Né? Incertezas a gente não consegue, mas nós temos que pensar que uma incerteza, como é que ela vai afetar a gente ou não. Eu vou só falar uma incerteza. Alteração na legislação ambiental. Se a legislação ambiental for mais flexibilizada, né, como que a Companhia Ambiental Paulista vai trabalhar? Né? Ela vai ter que ser mais, trazer a indústria muito mais pelo convencimento, né? Porque é importante preservar. Se você houver se abrandar mesmo a legislação ambiental, né? Se endurecer a legislação ambiental, nosso papel tem que ficar mais duro, tem que ser mais de polícia, nós temos que ter que postura, né? Então, essa alteração da legislação ambiental, ela é uma incerteza para o futuro da companhia. Né? E a gente tem que estar se preparando para qualquer uma das coisas que vão acontecer aqui. E isso é difícil para nós que trabalhamos, né? Assim, a gente é técnico. Então, eu quero fazer o meu dia a dia, quero ter o meu laboratório, dar o meu resultado, né? Porque esse é o meu... Até quando eu entrei no Estado, era assim que funcionava. Então, essa lei, ela impacta hoje a tua postura como servidor público. Né? O servidor público vai ter que mudar um pouco como ele encara o seu trabalho. E esse é o desafio, eu acho. Né? Eu acho que a lei foi super legal. Né? Eu acho que o desafio é importante para quem pensa em avançar. Agora, que a questão ambiental ela é difícil perante as outras atividades, né? Para nós é o dobro de preocupação. Né? Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Então, agradecer a todos da CETESB pela brilhante exposição, demonstrando o quanto a companhia está se adaptando aos novos tempos e desejar todo sucesso na implementação e parabenizá-los pelos 50 anos dessa atividade tão importante e emblemática, que é a questão do controle do poder de polícia ambiental. É algo extremamente relevante para a sociedade, que nem sempre usufrui, às vezes, dos mesmos mecanismos, por exemplo, daqueles que oferecem serviços de utilidade pública, que podem cobrar pela remuneração, mas que tem uma importância para a vida humana. Né? A gente tanto dá importância que o nosso último painel de hoje à noite será sobre sustentabilidade, compliance e sustentabilidade. Então, parabéns a todos, muito obrigada e sejam sempre bem-vindos ao Mackenzie. Agradecer a Thalita por trazer... Sim, por favor. Obrigado, professora. É um registro da parte do nosso presidente, o engenheiro Dr. Carlos Roberto dos Santos, que nos liberou para estarmos aqui, nos incentivou para que viéssemos e que está ansioso por saber se nós nos saímos bem. Então, lá nós fazemos prova também. Tá? Então, é um prazer grande poder colaborar com vocês nesse sentido.